Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um clássico do cinema que está no streaming e que você não pode perder. Chama-se O Mensageiro do Diabo. Queria agradecer a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por causa de vocês que eu consigo fazer esse canal, fazer todo esse trabalho de jornalismo cultural. Agradeço demais a vocês. E se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações de todos os quadros que a gente tem aqui de segunda a sexta-feira. E hoje eu quero falar para vocês de um filme que está no Amazon Prime Video e que, se você gosta de cinema, você tem que assistir, porque é uma coisa assim de mudar vidas, tá? Tô falando de Night of the Hunter, em português, O Mensageiro do Diabo, um filme de 1955, o único filme dirigido pelo grande ator Charles Laughton. Mensageiro do Diabo é um filme, ele não inaugurou, mas ele é um dos maiores expoentes de um gênero, de um subestilo cinematográfico chamado horror gótico sulista, Southern Gothic, né? Que são histórias meio assombradas, meio fantasiosas, assim, passadas no sul dos Estados Unidos. Como eu disse, é um filme de 1955, dirigido pelo Charles Laughton. Quem era o Charles Laughton? O Charles Laughton é um grande ator inglês que fez sucesso em Hollywood quando ele foi para os Estados Unidos mais ou menos nos anos 30. Ele já tinha participado de alguns filmes na Inglaterra, na época do cinema mudo ainda, e ele vai para os Estados Unidos, fica super famoso, ganha Oscar e tal, vira um grande nome do cinema. Você pode conhecer ele também, Spartacus, foi um dos últimos filmes que ele fez. Ele tem uma filmografia extensa, o Charles Laughton. Em 55, 54, ele decide que ele vai fazer o primeiro filme dele, e ele escolhe um romance que tinha acabado de sair, que é um romance meio policial sobre um falso pastor que é um assassino serial andando pelo sul dos Estados Unidos. Ele compra os direitos desse livro e ele decide fazer esse filme. E ele escala para o papel principal Robert Mitchum, grande ator que faz esse falso pastor. Ninguém sabe direito se ele é de verdade ou não, mas ele anda de carro pelo sul dos Estados Unidos dando golpes em todo mundo. Então ele é preso por estar andando com um carro roubado, ele vai para uma cadeia, passa 30 dias na cadeia e na cadeia, ele vira companheiro de cela de um homem que está condenado à morte por ter matado pessoas num assalto a banco. E ele descobre, não vou ficar dando muito spoiler aqui, ele descobre que esse cara tem $10 mil, que na época é uma fortuna, escondidos na casa dele em algum lugar. Esse companheiro de cela do pastor é enforcado, o pastor sai da cadeia e vai atrás da família desse cara para ver se ele descobre onde está enterrado esse dinheiro. E aí começa uma história absolutamente fantástica, né? O pastor seduz a viúva do condenado à morte, casa com ela. Não vou ficar contando muito de novo, mas a segunda metade do filme é basicamente uma perseguição desse pastor para os dois filhos dessa viúva. São duas crianças pequenas que ele persegue ao longo de um rio. É uma coisa absolutamente fantástica. O que era uma história policialesca vira quase um conto de fadas, né, com cenas absolutamente deslumbrantes do sul dos Estados Unidos, de rios, animais, florestas, dessa perseguição das crianças. É uma coisa assim, visualmente, é um espetáculo esse filme, né? A fotografia é de um cara genial chamado Stanley Cortez. O Stanley Cortez era um grande fotógrafo que tinha trabalhado com Orson Welles. Ele fez o segundo filme, o segundo longa do Welles, né, o Soberba, Magnificent Ambersons, grande fotógrafo. Depois do Mensageiro do Diabo, ele faria Shock Corridor, Paixões que Alucinam, do Samuel Fuller, um filme espetacular, grande fotógrafo. E é um filme muito influenciado pela estética do cinema expressionista alemão dos anos 20 e 30. Especialmente dos anos 20. O preto e branco muito marcado, com claro e escuro muito evidente, muitas cenas com sombras. E se você gosta desse tipo de cinema expressionista alemão dos anos 20, de filmes como Nosferatu, como Gabinete do Dr. Caligari,
com o Gabinete das Figuras de Cera, inclusive filmes não alemães, filmes, por exemplo, como A Paixão de Joana d'Arc, do Dreyer, você vai reconhecer em O Mensageiro do Diabo várias cenas que foram, não vou dizer surrupiadas, mas foram inspiradas por esse grande cinema expressionista alemão. O Mensageiro do Diabo periga ser um dos filmes mais bonitos visualmente da história do cinema, um dos mais emocionantes, sem dúvida nenhuma. O roteiro foi escrito por um grande crítico de cinema chamado James Agee. O Charles Laughton contratou o James Agee para fazer o roteiro. Quem estuda crítica cinematográfica conhece muito bem o James Agee. Ele foi um cara que escreveu muito nos anos 40 e 50. Foi o ídolo de pessoas como Pauline Kael, Roger Ebert e tal. Mas depois ele entrou num período de decadência, estava com muitos problemas de álcool. E o Agee, se não me engano, morreu inclusive antes do filme ser lançado. Ele estava muito mal de saúde, com problemas de cirrose, e o Charles Laughton pegou e terminou o roteiro sozinho. Então foi um empreendimento, digamos assim, autoral realmente do Charles Laughton esse filme, né? O elenco é absolutamente fantástico. Os meninos os dois irmãos, o menino e a menina que fogem do Robert Mitchum, são inacreditáveis. A mãe deles é interpretada pela Shelley Winters, grande atriz. E na segunda metade do filme, o Charles Laughton faz mais uma grande homenagem dele ao cinema mudo, escalando para um papel principal, um grande papel no filme de protagonista, mas que é uma personagem que só entra na segunda metade do filme, a Lillian Gish. Quem era a Lillian Gish? Lillian Gish foi uma das atrizes mais famosas do cinema mudo. Ela trabalhou com Griffith, quer dizer, a mulher tinha dezenas de filmes no currículo e teve uma carreira incrível. A Lillian Gish morreu com quase 100 anos. E ela atuou assim desde os anos 10 até... Sabe, atuou por mais de 70 anos no cinema. É realmente uma atriz impressionante. E ela é homenageada, digamos assim. Ela é a homenagem que o Charles Laughton faz ao cinema mudo. Mensageiro do Diabo é um filme de 1955. É uma fase sensacional do cinema nos anos 50, porque a gente tem profissionais que trabalharam ainda no cinema mudo, ainda em atividade em Hollywood e na Europa. Então você tem toda essa estética também do cinema expressionista, do cinema francês, do cinema americano mudo, influenciando muito ainda os filmes feitos nos anos 50. O Charles Laughton tinha grandes esperanças no Mensageiro do Diabo, Night of the Hunter, achava que ia ser um estouro, mas o filme saiu e não foi bem recebido. Ele não foi bem recebido pela violência, não foi bem recebido pelo fato do pastor, o personagem, ser um cara execrável, né? Muitos religiosos reclamaram de uma suposta posição antirreligiosa do filme, que em absoluto não tem. Mas, resumindo, foi um fracasso de crítica e de bilheteria. E isso deprimiu demais o Charles Laughton. E ele nunca mais dirigiria um filme. Ele morreria 6 ou 7 anos depois, já bem magoado com esse fracasso do Mensageiro do Diabo. O Mensageiro do Diabo está no catálogo da Amazon Prime Video, e aqui eu preciso interromper aqui a crítica ao filme, né, para falar da Amazon Prime Video. Não dá para admitir que uma empresa gigante como a Amazon exiba um filme com as legendas em português que tem em O Mensageiro do Diabo. Certamente legendas automáticas horríveis, péssimas, com muitos erros de tradução, erros de português, um negócio absolutamente amador. Então não dá, galera. É um filme clássico, um filme que influenciou O Exorcista, influenciou Spike Lee. Se você assistir Faça a Coisa Certa de Spike Lee, tem um personagem, Radio Raheem, um personagem fantástico desse filme, do Spike Lee, que usa 2 anéis. Um anel escrito hate, ódio, e um anel escrito love, amor. Isso é claramente inspirado no personagem do Robert Mitchum em Mensageiro do Diabo, que tem hate e amor tatuado nos punhos, né? O Exorcista foi extremamente influenciado pela estética do Mensageiro do Diabo. Inclusive o cartaz do Exorcista, aquele famoso cartaz do Exorcista em silhueta, fora da casa, com aquele poste, é nitidamente copiado de uma cena do Mensageiro do Diabo. Então, assim, é um filme clássico, super influente, que se tornou um cult depois de alguns anos. Ele foi, inclusive, votado pelos críticos da Cahiers du Cinéma num ano como o segundo melhor filme de todos os tempos, atrás só de Cidadão Kane.
É um grande clássico que está sendo muito maltratado pela Amazon Prime Video. Amazon Prime, pelo amor de Deus, põe alguém para fazer legendas decentes. Parem de ficar usando legenda automática, isso não dá certo, tá? Inteligência artificial, essas porcarias não resolvem, beleza? Se você gostou desse conteúdo, conheça o meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Eu escrevo, é o único lugar que eu estou escrevendo hoje. Faço 15 a 18 textos inéditos por mês sobre cinema, música e livros. E é lá que eu concentro todos os debates e cursos que eu faço. Você, assinando o site, você tem direito ao acervo de mais de 60 cursos, debates, workshops que já foram realizados no site. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Valeu, gente. Até amanhã.